Olá, sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje é sobre como fazer uma guia lunar. O que são as guias? Para a gente poder iniciar essa conversa e poder falar por que guia lunar. As guias, elas são ferramentas de poder e proteção. Muitas culturas trabalham guias são como se fossem colares, que a gente vai construindo, colocando intenção, fazendo reverência, às vezes para alguma força espiritual, dentro de algum processo que você vai fazer, ritualístico, e aí você vai construindo essa ferramenta de proteção e poder. Geralmente ela é utilizada no pescoço, até mais ou menos a região ali próximo do umbigo, compreendendo todos os nossos principais centros energéticos, que são os chakras que a gente tem dentro dessa linha mais central do nosso corpo. Então, todas as guias, elas vão trabalhar nesse sentido de ferramenta de poder e de proteção. Elas podem ativar forças e elas também podem ser utilizadas de forma ritualística, quando você vai fazer uma meditação ou quando você vai fazer qualquer processo dentro de um movimento espiritual, dentro de um movimento de autoconexão. Então, são ferramentas bem interessantes nesse sentido. Então, existem diversas guias de diversos materiais. Geralmente, as cores das guias e os materiais delas são conectados com as forças que você deseja acionar, e diversas culturas, diversas religiões utilizam as guias, o próprio Japamala, que é muito utilizado pelos hinduístas, pelos indianos, para os processos de meditação. Ele também tem essa mesma função de guia, onde você se conecta com essa força, onde você utiliza ali como uma ferramenta para você ir fazendo as contagens dos mantras. O terço, o próprio terço, né, dentro da religião católica, ele também é uma ferramenta que tem ali as suas contas, que é utilizado para oração, e a guia não é diferente disso. Então, a gente já tem aí alguns exemplos, né, de elementos parecidos dentro de uma funcionalidade também parecida, que são as guias. E aí, para fazer essa guia lunar, então por que guia lunar? Porque assim como a gente viu nos vídeos anteriores, onde eu falei sobre a importância da menstruação, depois eu falei sobre a mandala lunar, e a gente conectou com os arquétipos que são mais centrais dentro desse nosso movimento cíclico da menstruação, a gente vai trazer aquelas cores que a gente falou daqueles arquétipos para a confecção da guia. Para a confecção dessa guia, eu vou indicar pelo menos 6 cores que a gente vai utilizar. Então, a gente pode comprar algumas miçangas e aí pode colocar em potinhos assim, ó. Então, eu tenho aqui essa daqui que é a amarelinha. Lembrando que o amarelo, ele está muito conectado com a energia que a gente falou do arquétipo da donzela. Aquela fase em que a gente acabou de menstruar e está com a energia super expansiva, super em alta, super concentrada, muito voltada para a ação, para o processo mais individual, mais conectada a você com você mesma, você se basta, sua autoestima está lá em cima e você está realizando seus projetos. Então essa é a potência máxima da energia, então a corzinha amarela pode ser uma cor laranja, pode ser outra cor que você se identificar, mas só para a gente ter um referencial. Depois a gente vai ter uma segunda fase, que seria essa fase aqui, que eu coloquei com uma corzinha rosa, que é identificada com o arquétipo da mãe. Então, a mãe, a cuidadora, quando você sai um pouco desse aspecto mais individual, para um aspecto mais social, mais conectada com o outro, com o cuidado do outro, com vontade de se relacionar com outras pessoas, de se importar com o que as pessoas estão vivenciando. Você vira uma boa conselheira nessa fase, uma boa ouvinte. Então, seria conectado para mim, essa energia da mãe é muito conectada com a cor rosa. Tem gente que gosta de conectar com o azul claro, verde. Então, vai da sua intenção e da sua relação com essas cores. A próxima fase, eu escolhi essa corzinha mais marrom, para conectar com a fase que ela chama da feiticeira. Ela que eu digo, a Miranda Gray, porque a gente está fazendo uma referência lá do livro Lua Vermelha, que eu falei no primeiro vídeo. Essa corzinha marrom, ela então chama da fase da feiticeira, que é quando a nossa energia saiu desse processo mais expansivo e está se contraindo, ela está fechando. Tem gente que identifica com lilás, gosta de um cinza. Eu, na hora que fui comprar, identifiquei com essa cor marrom, porque para mim já é essa fase um pouco mais densa, a gente está num processo mais de distração, a nossa energia está mais baixa, a gente está muito criativa, mas só que caminhando para esse movimento que eu já falei no outro vídeo, como se fosse um voltar-se para a caverna, voltar-se para dentro de si. Então você não tem muita vontade de se relacionar com as pessoas, você está ali às vezes mais emotiva, então é quando começa essa fase
que algumas mulheres identificam como a fase da TPM, né? A famosa TPM, aquela tensão que você vai experimentando, que na verdade é uma tensão entre o teu mundo interno e o mundo externo, porque existe um movimento te puxando para dentro, mas você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar dando conta da casa, do filho, da família. Então isso vai causando uma tensão entre esse movimento. E aí a gente tem a vermelhinha, que seria o quarto arquétipo, que ela fala que é o da bruxa, que é realmente o movimento da liberação, do sangue fluindo. Então, para mim, o sangue, o vermelho, está super conectado com isso. É importante que as cores façam bastante sentido para você, para que na hora de você selecionar a cor que você vai colocar naquele dia, seja uma coisa muito clara para você, o que você está buscando, não fique dependendo tanto de legendas. Fora essas duas cores, eu peguei aqui uma miçanguinha branca, porque na miçanga branca eu vou fazer o trabalho de identificar as fases da lua. Então, a gente vai ter aqui as 4 fases da lua. Então, vamos contar com o apoio da edição aí pra gente ter aqui as nossas 4 fases da lua. E aí, conectado com essas 4 fases da lua, a gente vai identificar com as miçangas brancas. Então, como que eu criei essa metodologia, né, de identificação? Eu uso para a lua cheia 4 miçangas, para a lua minguante 3 miçangas, porque a energia tá diminuindo. Para a lua nova, uma miçanga, que seria quando a gente não tem praticamente a lua, né? Então ela tá ali praticamente escondida da gente, a gente tem uma miçanga só. E a crescente, 2 miçangas, porque eu tinha uma, estou crescendo, tenho 2. Estou minguando, tenho 3, porque eu tinha 4 quando estava na lua cheia. Então eu vou usando essas 4 miçangas nesse sentido. Então, primeiro, lua nova 1, lua crescente 2, lua cheia 4, lua minguante 3. E eu vou usando conforme as fases para ir marcando a minha mandala. E eu peguei uma cor coringa, na verdade cor não, né? Porque ela é uma corzinha, na verdade ela é transparente. Então é uma miçanguinha transparente, mal dá para ver, né? Para marcar, porque acontece? Às vezes a gente está dentro daquele movimento, porque os movimentos eles são mais ou menos dentro de um ciclo meio que ritmado de 7 a 9 dias. Então a gente fica ali meio que naquela fase durante esse período. Só que na minha experiência eu fui observando que às vezes eu tô na energia da donzela, porque eu sei que eu fui marcada ali pelo final da minha menstruação, mas no meio acontece algum dia que eu não tô assim tão naquela potência. Então eu utilizo essa marquinha dessa cor transparente para dizer, olha, minha energia, eu tô nesse movimento, mas ela não tá tão intensa assim. A mesma coisa, por exemplo, quando eu tô no movimento da TPM. Olha, eu tô no movimento da TPM, eu sei que eu tô na fase da feiticeira, mas de repente um dia não tá tão assim intenso ou não tá tão dolorido, então eu marco como se fosse uma abertura dentro daquele mesmo movimento. E aí eu vou mostrar a minha aqui, eu ainda tô construindo ela desde o ano passado, porque ela demora bastante para ser construída, mas é muito bacana porque ela vai revelando mesmo, né, as nossas nuances, e aí a gente vai construindo. Você pega um fio de nylon, então acho que aqui dá pra ver, né, porque ele tá até dobradinho, eu peguei um fio de nylon, e aí você faz mais ou menos uma medida aí de 1 metro e pouco, de forma que quando você coloque o cordão, você veja que ele tá meio que fazendo do seu pescoço, vai passar pelo seu pescoço até ali mais ou menos a região do seu umbigo, para você ir fazendo a construção. Então eu fiz um marco, você vai colocar sempre uma miçanga maior, ou também algumas pessoas chamam de firma, que é depois onde você vai fazer a amarração, você começa por ela e aí você vai identificando. Então eu comecei a minha aqui, ó, na lua cheia, e aí fui mudando e fui colocando. O que mais eu identifiquei? Eu também, às vezes, faço a sugestão de ter algumas miçangas coloridas para quando você quer marcar algum momento muito forte da sua trajetória. Porque lembrando que a gente está fazendo a construção de uma ferramenta de poder. Então, a gente vai poder utilizar isso em meditações voltadas para a nossa questão da lua. Mesmo por baixo da roupa, quando você vai em algum lugar que você sente que você precisa de uma proteção extra, ou que você quer estar mais meditativa, ou que você está precisando se conectar, porque de repente você se desconectou dos seus processos internos. Então vai ser uma ferramenta de poder. E aí eu fiz, então, algumas marcas diferentes. Então, por exemplo, o dia que eu faço o meu processo terapêutico, eu gosto de fazer a marcação dele, é quando eu coloco também a miçanguinha rosa, porque para mim a energia, assim, do arquétipo da mãe não é tão forte. Então eu acabo fazendo a marcação do rosa nos movimentos em que eu fiz o trabalho terapêutico, porque eu percebo que isso me traz uma nuance diferente. Então, eu gosto de fazer essa marca dos dias que eu faço o meu processo terapêutico. E também, logo que eu iniciei, que foi logo no começo de setembro, acabou acontecendo o falecimento do meu pai. E aí, eu também achei que eu queria marcar. Então, para mim, a cor azul conecta muito com ele. E eu queria marcar isso dentro dessa minha ferramenta de poder. Esses movimentos que, para mim, são importantes, que também me trazem força e que têm um significado muito potente.
Então eu fui e coloquei aqui, ó, acho que dá pra ver, uma miçanguinha azul para fazer a marcação. Foi logo que eu comecei. Na verdade, eu tinha começado fazer essa guia há um tempo antes. Depois ela acabou desmanchando. Num dia que eu fui pegar, ela acabou caindo. E aí eu entendi que eu tinha que começar novamente. E aí eu comecei, logo aconteceu essa situação. E eu resolvi marcar ela, porque para mim era bem importante. Eu coloco dentro de um saquinho, sempre fecho. Coloquei um pregadorzinho também quando eu faço a viradinha dela para poder guardar, para ela não soltar, que é o que mais a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado para ela não soltar, porque se ela solta, ela acaba dispersando. Um nível de segurança que eu encontrei foi, além de fazer e colocando as miçangas dia após dia, porque você vai colocando uma por dia. Vai só identificando as luas e vai seguindo a semana colocando as cores de miçanga. Aí até que tem a menstruação, vai fazendo o vermelho e vai colocando. Independente de quem menstrua ou não, você pode fazer a sua miçanga, a sua guia lunar, inclusive também pode ser feito por homens, por mulheres que não menstruam mais, não tem necessidade de ser mulher para fazer e nem de menstruar para fazer. Então, realmente, assim, é você fazer um exercício de autoobservação todos os dias e dentro desses arquétipos colocar lá qual é o que você mais se identifica. Esse é um ponto de partida, lógico que você pode ampliar esse universo, você pode criar outras cores, outras marcas que você deseje fazer dentro da sua guia, para que ela vá fazendo sentido. É um processo realmente de se relacionar com tudo isso, para você entender o que você quer marcar, o que vale a pena você vivenciar. E aí você consegue, assim como na mandala lunar, olhar a tua guia, entender um pouco do teu movimento cíclico. Mas muito mais do que isso, ela vai ser esse exercício todos os dias de autoobservação, de no final do dia ir lá e colocar qual que é a miçanga que você achou que representou mais para você aquele dia. De repente aconteceu uma situação, você quer marcar, você marca. Então, realmente, assim, é um exercício que eu tenho feito, eu ainda não finalizei a minha, mas que tem sido fantástico e por isso eu gosto de compartilhar com outras pessoas. Basicamente, assim, a maioria das pessoas que eu tenho atendido, eu tenho passado esse exercício, tanto do preenchimento da mandala, quanto de fazer essa ferramenta, esse instrumento de meditação, de poder e de força, para que a gente possa ir trabalhando essa conexão com a energia feminina, com os nossos movimentos, com os nossos ritmos internos. Então, eu espero que você possa fazer a sua. Depois compartilha, pode escrever aqui embaixo como que foi para você, como está sendo fazer esse processo, e a gente vai trocando figurinhas. Se tiver outras dúvidas que você queira colocar para a gente falar em outros vídeos sobre esse tema todo da menstruação, a gente fez aí uma sequência de 3 vídeos, mas a gente pode aprofundar ainda mais e ir falando de outras ferramentas e outros processos que auxiliem as mulheres nessa harmonização com o seu próprio ciclo e também de aproveitamento desse ciclo na sua potência máxima, como ferramenta para que a gente possa fazer melhores decisões, melhores escolhas e se harmonizar com o nosso corpo, com a nossa energia e com o nosso emocional. Então esse foi o vídeo de hoje e eu encontro vocês no nosso próximo vídeo.